Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre uma coisa que é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o que fazer para tomar as rédeas da sua vida. O que fazer para começar a escrever o seu destino. O que fazer para que aquelas coisas que você tem em mente, para que as suas ideias, para que os seus projetos, para que as coisas que você busca possam, de fato, se concretizar. O que eu posso fazer para que as minhas ideias comecem a se realizar? O que eu posso fazer para começar a ter o meu estilo de vida, o estilo de vida que eu tanto quero? O que é que eu posso fazer para ser uma pessoa mais feliz? O que eu posso fazer para conseguir conquistar as coisas que eu tanto busco, as coisas que eu tanto quero? Por isso eu quero compartilhar com você hoje 5 formas para você realizar os seus sonhos e ser feliz. 5 maneiras para você ser o criador da sua própria vida. Então, me acompanha, anota tudo. Se tiver alguma pergunta, você pode anotar também, porque tão importante quanto ouvir é colocar em prática. Não adianta você ouvir isso aqui e não colocar em prática essas coisas todas que a gente está compartilhando. Então, faça agora um compromisso com você. Eu vou colocar em prática as coisas que eu estou aprendendo aqui com o Miguel. A gente viu no encontro passado sobre decisão. Decisão não é apenas expressão a preferência, não é apenas eu dizer que eu vou fazer alguma coisa. Decisão significa que eu vou agir em direção àquilo, significa que eu vou caminhar em direção àquilo que eu busco, caminhar em direção àquilo que eu quero, aquilo que eu tanto mesmo. Então é importante que você tome nota. E mais uma vez reforçando, no sábado, especialmente no sábado pela manhã, a gente vai falar mais uma vez sobre isso. A gente vai falar mais uma vez sobre o que é preciso ser feito para que você realize, o que é que os líderes de verdade, o que é que os líderes que estão fazendo diferença, o que é que os líderes que estão conquistando estão fazendo. Vocês vão saber isso lá no sábado, no dia 18 de março. Por isso, não perca esse evento, tá bom? Então, vamos lá. 5 maneiras. Miguel, você falou as 5 maneiras. Começa a falar que eu estou com papel e caneta na mão e quero anotar tudo. Então, primeiro passo é, anote aí. Primeiro passo é transformar a incerteza em ação. Transformar a incerteza em ação. Miguel, me explica melhor isso. É muito fácil entender esse passo, é muito fácil entender esse processo. Todos nós, antes de darmos um passo, sentimos algumas incertezas. A gente sente uma dúvida, a gente tem um questionamento para fazer, a gente busca mais informação, e a gente quer ouvir a opinião de uma pessoa, quer saber o que ela acha, quer saber o que ela não acha, a gente quer entrar só com um pezinho, sem mergulhar de vez no processo. Para quê? Porque a gente quer esperar um momento para transformar as nossas incertezas em certezas. Só que eu quero falar uma coisa para você. Jamais vamos conseguir ter certeza total das coisas que vamos estar fazendo. Tudo que a gente tem são indicativos, tudo que a gente tem são norteadores, são evidências, são coisas que a gente pode ir avaliando devagarinho, mas nada que vá dar uma certeza matemática para a gente. Nada que possa dizer assim, olha, isso vai acontecer e o seu resultado será esse. Não temos isso. A única certeza que a gente pode ter é a certeza do nosso compromisso pessoal. É a certeza de que nós vamos fazer de tudo para conseguir conquistar o que a gente quer. A certeza de que a gente jamais vai desistir. A certeza que vamos dar todos os passos que são necessários. Afinal, já dizia o Henry Ford. Henry Ford já dizia que conheço mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E aí o Tony Robbins vem e fala assim, as pessoas não desistem, as pessoas não fracassam, as pessoas desistem, as pessoas simplesmente deixam de tentar alternativas diferentes, as pessoas simplesmente vivem buscando por certeza e não transformam a incerteza em ação. E é isso que eu quero fazer com você. Quero ajudar você a transformar qualquer eventual incerteza que você tenha em
ação. Em ação. Não pense que as pessoas que têm sucesso, antes de agir, conseguem calcular tudo, conseguem ter tudo redondinho, conseguem ter tudo na ponta do lápis, tudo matematicamente calculado. Não, não é assim que acontece. Você já deve ter ouvido a expressão correr riscos calculados. E aí, Miguel, o que é que eu faço? Entre em ação. Entre em ação. Uma das formas de a gente transformar a incerteza em ação é entrando em ação. Você precisa entrar em ação, porque só no momento que você entrar em ação, o medo vai começar a se dissipar. Só no momento que você entrar em ação, o medo vai começar a ir embora. Antídoto para o medo, gratidão. Antídoto para o medo, ação. Antídoto para o medo, fé. Fé, certeza de que você vai chegar lá. Mas, Miguel, que certeza é essa? A sua certeza pessoal, que eu falei agora há pouco. A certeza de que você, de fato, está fechado com você. A certeza que você está comprometido com você. Muitas pessoas ficam esperando que as incertezas acabem, ficam esperando que o medo acabe, ficam esperando ter um cenário ideal do ideal. E eu quero dizer para você mais uma vez, isso não existe. Isso não vai existir. Se você conversar com qualquer pessoa de sucesso em qualquer área, você vai perceber que em algum momento ela deu um passo de ousadia, ela deu um passo de risco, ela transformou a incerteza em ação. E só a partir daí ela começou a ter resultado. Porque a gente só tem resultado se agir. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Miguel, eu tenho estudado bastante, eu tenho andado com pessoas bacanas, com pessoas que têm me instruído, com pessoas que têm me direcionado, com pessoas que têm me mentoreado. Olha, Miguel, eu fiz já o meu quadro dos sonhos, eu estou olhando para a minha lista de meta todos os dias. E a pergunta que eu faço é: ótimo, você já está preparado para agir. A pergunta que eu faço é: e que ação você está fazendo efetiva em direção ao alcance do seu objetivo? Que ação, que atitude você está tendo de fato para alcançar isso que você quer, para alcançar isso que você está buscando? Não adianta ficar no mundo da teoria, não adianta ficar no mundo das ideias. É preciso que você haja. Sem ação, nada acontece. Sem ação, nada se realiza. A mãe da realização são as ações. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas a melhor ideia do mundo não faz com que nada aconteça. Então, o primeiro passo: transformar a incerteza em ação. Agir mesmo diante de um cenário onde eu não tenho total certeza se vai acontecer daquela forma que eu quero, daquela forma que eu espero, daquela forma que eu estou buscando. Primeiro passo: a incerteza em ação. Anotou? Tomou nota? Isso é simples, mas é importante. Isso é simples, mas é impactante. Isso é simples, mas vai fazer toda a diferença no seu processo. Segundo passo: papel e caneta na mão para anotar o segundo passo, hein? Segundo passo é foco na sua visão. Foco na sua visão. Como assim, Miguel? Foco na minha visão. Ó, o que nós escolhemos focalizar tem um efeito muito forte nos nossos sentimentos. O que nós escolhemos focalizar tem um efeito muito forte nas nossas emoções. E para que a gente consiga realizar o que a gente quer, para que a gente consiga realizar o que a gente busca, é preciso estar vivendo boas emoções. Você concorda? Você já viu alguém deprimido, estressado, sei lá o que mais, realizar alguma coisa de uma forma bonita? Até realiza, mas na pressão, se sentindo ainda mais estressado, ainda mais angustiado. Porque eu faço essas pessoas muitas vezes estar coisas menos, pontos menos bons. Se você, por exemplo, vou dar alguns exemplos de coisas que as pessoas costumam focar, que podem ajudar, que as pessoas costumam focar, que podem atrapalhar o processo. Eu vejo, especialmente aqui no nosso universo, no universo do multinível, muitas pessoas focadas, sabe no quê? No que elas ainda não têm. Pessoas se focam no que não têm, ao invés de se focarem no que elas já têm, ao invés de se focarem no que elas já possuem. Mas, Miguel, não é para focar no que eu quero ter?
Não é para focar no meu futuro, não é para focar nos meus bens que eu vou ter? É também. Mas se você estiver focado majoritariamente nisso, se você passar a maior parte do seu tempo pensando nessas coisas que você ainda não tem, você vai começar a se sentir ansioso, vai começar a se sentir frustrado, vai começar a se sentir triste. Por quê? Porque você está focando em algo que você não tem, você está começando a observar as coisas de uma forma diferente. O ideal é que tenha seu objetivo, que você tenha a sua meta, que você busque fazer acontecer, mas foque no que você já tem hoje. Está aberto o negócio. Para que você foque no que você já tem hoje. Se você não focar nas coisas que você já tem, nas coisas que você já desfruta, nas coisas que estão ao seu alcance, você não vai se sentir grato. Você não vai conseguir se sentir realizador. Você não vai conseguir se sentir capaz de avançar. Você não consegue enxergar as coisas que você já tem. Você não consegue enxergar as coisas que você já possui. Para ser feliz é muito prático, é você se focar no que você tem, é você aceitar o que você tem. E quando você faz isso, quando você percebe o que está ao seu redor, quando você percebe o que você já tem, o que você já possui, o que você já desfruta, você começa a perceber que você vai ter muito mais resultado. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente foca vai transformar as nossas emoções. Tudo aquilo que a gente foca, a gente vai sentir. Tudo aquilo que a gente foca se amplia. Muita gente está focada no passado. Já encontrou pessoas focadas no passado? As pessoas que ficam focadas no passado têm uma tendência muito forte a serem pessoas depressivas, né? Elas estão normalmente carregando culpa, elas estão carregando ressentimento, elas estão carregando tristezas e tantas outras coisas que vêm sendo trazidas lá do passado até hoje. O passado passou. O passado, tudo que a gente precisa extrair do passado é algum aprendizado para que a gente não repita mais aquelas coisas que a gente fez, caso não tenha tido o resultado que a gente queria, ou que a gente simplesmente se reúna com alguns amigos e tenha uma boa conversa, um bom bate-papo para lembrar de coisas legais do passado, mas não me prender ao passado. Eu não tenho o poder de mudar o passado. Se eu me prendo a alguma coisa que eu não posso controlar, caramba, como é que você acha que eu vou me sentir? Eu não vou me sentir bem. Eu não posso controlar nem influenciar o passado. Tudo que eu posso mudar são os significados que eu dou, os significados que eu tenho com relação ao que aconteceu no passado. A PNL ela tem um pressuposto muito interessante. Ela diz assim: não importa o que aconteceu, o que importa é o significado que você dá ao que aconteceu. E quando você está passando por uma situação que não teve o resultado que você quer, que significado você dá? Qual o foco que você dá? Você acredita que aquilo ali foi o fim e que acabou e que não tem mais jeito, não tem mais solução? Ou você acredita que aquilo ali foi uma fase, foi um aprendizado, foi um teste para saber se você de fato está determinado, para saber se você de fato está motivado, está direcionado a realizar, alcançar aquilo que você tanto quer, a realizar, alcançar aquilo que você tanto busca? Seu foco está onde? Seu foco está no futuro? As pessoas que ficam com foco no futuro normalmente vivem muito ansiosas. E quer saber de mais um detalhe? São pessoas que tendem a procrastinar muito. Por quê? Porque, eu estou sempre olhando para o futuro. Então não tem nada para eu fazer hoje. Não tem nenhuma ação que eu possa implementar agora. Mas uma vez, volto a falar, é importante ter planos, é importante ter metas, é importante ter objetivos. Quanto mais ousados, quanto mais ambiciosos, melhor. Mas você precisa viver no presente, no agora. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a melhor maneira de você construir o seu futuro, o momento que você tem para construir o seu futuro é hoje. O momento que você tem para construir o seu futuro é o agora. Então, se foque no presente, se foque no agora, se foque em coisas que você pode controlar. Ajuste o significado que você está dando àquelas coisas, porque o significado é o pai das emoções. Se você tem um significado inteligente, você vai ter boas emoções. Se você tem um significado depreciativo das coisas que acontecem ao seu redor, você certamente não vai viver tão boas emoções assim. E a gente sabe que, no final das contas, a qualidade das nossas vidas é a qualidade das nossas emoções. Se eu vivo regularmente boas emoções, eu vivo uma boa vida. As emoções
são o nosso grande motor. As emoções são o que fazem a gente de fato estar bem. As emoções são o que fazem com que a gente se sinta feliz, realizado. Sem uma boa emoção, nada adianta. Todo objetivo que a gente quer, todo objetivo que a gente busca, tem como principal fundo, tem como principal papel fazer com que a gente viva uma boa emoção. Não é verdade ou não é? Então, foque em viver essas boas emoções já. Não espere para viver essas boas emoções amanhã, ou depois de amanhã, ou no futuro. Foque nas coisas que podem te apoiar, nas coisas que podem te dar suporte, que de fato é bom. Foque na sua visão, na sua meta, no seu objetivo. E todo dia de manhã, quando você acordar e olhar para a sua lista de objetivos, para a sua lista do que você espera que aconteça, para a sua lista de realizações, para a sua lista de desejos, você vai fazer a pergunta: o que eu posso fazer hoje para me aproximar mais dessa realidade, para me aproximar mais desse objetivo? E o que eu posso fazer hoje para me divertir e para desfrutar daquilo que eu quero? Muita gente gosta de usar a expressão, né? Sofrimento. Você tem que estar disposto a pagar o preço, você tem que estar disposto a se sacrificar, você tem que estar disposto a se matar por alguma coisa. A gente não percebe que as pessoas que de fato realizam aquele aparente sacrifício para quem está de fora, na verdade está sendo uma fase do jogo, está sendo um momento de lazer, de diversão. Mas ele deixou de estar com a família, ele deixou de estar com os amigos. Legal, ele deixou de estar por alguns momentos, ele também estava se divertindo ali. Existiam dois valores ali muito importantes: o valor realização e o valor família, que por algum momento o valor realização acabou falando um pouco mais alto, talvez até para alimentar o valor família, né? Se eu realizar isso, eu consigo suprir algumas demandas, alguns sonhos, algumas necessidades que a minha família tem, que a minha família possui. Então, transforme a sua rotina, transforme o seu caminho em um caminho de prazer, transforme o seu caminho em um momento que você pode desfrutar, em um momento que você pode ir com as coisas que estão acontecendo, tá certo, pessoal? Então, foco. Pergunte para você mesmo no que você tem focado, o que você tem dado atenção, o que você tem dado importância. Tudo aquilo que você foca cresce, tudo aquilo que você foca se expande. Quais são as emoções que você vive se focando? Você se foca em criar soluções ou em criar desculpas? No que você tem focado? No que você tem focado? No seu presente, no seu futuro, no seu passado? Venha para o presente. Se foque no aqui e agora e você vai perceber como você vai realizar cada vez mais intensamente, cada vez mais naturalmente. Que maravilha! Já vimos 2 dos 5 passos. Primeiro passo: transformar incerteza em ação. Agir mesmo diante de um cenário onde eu tenha algum tipo de incerteza. Agir mesmo em um cenário onde eu não sabe exatamente se eu vou alcançar aquele resultado, porque no fundo a gente sempre vai ter cenário. A gente nunca vai ter um cenário onde a gente vai ter uma certeza total, uma certeza plena daquilo que a gente quer. Segundo passo, a gente acabou de ver, é o foco na sua visão. Está focado no seu objetivo, está focado na sua meta, está focado no presente, está focado no que você pode controlar e não naquilo que você não pode controlar. Está focado no aqui e no agora. Terceiro passo: tome a decisão e se comprometa. Tome a decisão e se comprometa. Quando você se compromete com a sua decisão, as coisas acontecem de uma forma mágica. Você vai mover montanha, você vai fazer o que for preciso para realizar aquilo que você se comprometeu. A gente falou um pouco sobre isso, né? A gente falou bastante sobre isso na semana passada, sobre decisão e compromisso. As palavras gestão é talvez uma redundância. Falar se comprometer, a decisão por si só já traz a ideia de compromisso, a ideia de estar abraçado com aquilo que eu quero, com aquilo que eu busco. Elas ficam lutando contra a incerteza, ao invés de agir
mesmo diante de um cenário de incerteza. Percebe como o primeiro passo complementa o terceiro? Muitas pessoas não tomam uma decisão genuína, não tomam uma decisão verdadeira, uma decisão profunda, porque essas pessoas estão focadas em coisas menos boas. As pessoas estão focadas no problema, estão focadas na crise. Um não que uma pessoa ouve dói muito mais do que um sim. O prazer do sim é pagado pela dor do não, que ela ouve no momento que faz o convite, no momento que apresenta o plano. E é preciso que você saiba de uma coisa: as pessoas que sabem lidar bem com não, as pessoas que sabem lidar bem com rejeição, um dos maiores segredos que ela tem é que elas não dão foco a isso. Um dos maiores segredos que ela tem é que elas dão foco aos sims que ela ouvem. Outro dia eu estava entrevistando um líder e eu falei para ele: cara, mas você liga para muita gente, você faz muito contato, todo mundo que você conhece na rua você convida, e eu vejo que você ouve muitos nãos. Você tem uma rede grande, você já é um líder exemplar, você já é um cara que de fato tem resultados significativos, resultados expressivos, mas você ouve muito não, cara. Você não precisava nem mais estar fazendo um convite pelo tamanho de sua rede. Ele falou: Miguel, eu sei que para cada 20 pessoas que eu apresento o plano, uma vai me dizer sim. Melhor, para cada 20 pessoas que eu faço convite, no final das contas, uma vai me dizer sim. E para cada pessoa que diz que não está interessada em ouvir, ou que não está interessada em fazer parte do projeto, eu sei que eu estou me aproximando mais daquela pessoa que vai me dizer o sim. Cada não que eu ouço me aproxima do sim que eu busco. Cada não que eu recebo me aproxima do sim que eu quero. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer se aproximar do seu sim? Você quer se aproximar do seu sim? Você quer se aproximar das pessoas que vão entrar no seu time e ajudar você a fazer a diferença na vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro? Se a resposta é sim, pode se acostumar com o não. Pode começar a entender que o não faz parte do caminho para que você chegue até lá. Que o não que você vai ouvir vai fazer parte do processo. No fundo, a gente pode pensar no projeto como um todo de uma maneira estatística. Você precisa falar com 20 pessoas. 20 pessoas e uma vai estar dentro do projeto com você. Então, você sabe que você vai ouvir 19 nãos para um sim. Só que tem um detalhe. Essa é uma média do multinível, tá? Aqui na Contém, eu tenho conversado com muitos líderes e tenho percebido que a média é muito menor. É 8 convites, 6 convites, 4 convites para cada um sim. Então a média está muito menor, o que já facilita, porque a Contém é muito baixa, quase não existe a rejeição. O índice de aceitação, o índice de simpatia, o índice de confiança que o pessoal tem na Contém é muito grande. Isso facilita o seu trabalho de líder, isso facilita o seu trabalho de consultor. Você não precisa vender nada, você mostra os produtos e as pessoas compram. Você não precisa cadastrar ninguém, você fala sobre a proposta e as pessoas entram. Então aqui é muito mais fácil isso. E de qualquer forma, o que eu quero é que você se foque no seu sim. De qualquer forma, o que eu quero é que você se foque naquilo que você pode controlar, naquilo que você pode, de fato, fazer acontecer. E essa é a decisão. Se comprometer com a sua decisão. É redundante, mas eu quero dar essa ênfase. Se comprometa com a sua decisão. Haja mesmo diante da incerteza. Foque naquilo que vai trazer o resultado para você. Isso é se comprometer com a sua decisão. Não desista. Haja. Ah, Miguel, eu já convidei 3 pessoas, o pessoal não entrou. Continue agindo, continue convidando. Eu não conheço ninguém que teve uma grande realização, que conseguiu construir algo realmente significativo sem persistência. Não conheço ninguém que construiu algo realmente significativo sem persistência. Até porque você pensa que esses nãos que você está tomando funcionam como uma negação, uma coisa qualquer, mas esses nãos funcionam como um aprendizado para você.
Esses não são a sua escola. E você precisa ser inteligente nesse momento e se observar e coletar feedbacks a partir desses não, e coletar respostas a partir desses não, e se perguntar o que eu fiz que poderia ter feito de uma forma melhor, de que maneira eu poderia aquela pessoa que eu poderia ter feito melhor, de que maneira eu posso melhorar minha próxima abordagem, de que maneira eu posso melhorar o meu próximo convite. E a gente precisa entender uma coisa: eu posso ter lido todos os livros do mundo, posso ter participado de todos os treinamentos do mundo, treinamentos técnicos, mas se eu não tiver com a minha mentalidade direcionada para o que eu quero, se eu não tiver com a minha mentalidade alinhada com esses pontos que a gente vem falando aqui todas as segundas-feiras, eu não vou conseguir me manter constante, eu não vou conseguir realizar, conquistar aquilo que eu quero, aquilo que eu busco. Por isso, se comprometa com a sua decisão. Se comprometa com a sua decisão. Eu nunca vi ninguém que de fato se comprometeu com a sua decisão e não realizou o que queria. Pode demorar um pouquinho, mas o cara ia lá e realizava, porque ele estava fechado com ele estava comprometido com a sua decisão. Você está comprometido com a sua decisão? Está comprometido com você? Está comprometido com o seu futuro? Que coisa boa. Então vamos lá, revisando. Já vimos que devemos transformar a incerteza em ação. Se eu não estou certo de algo que eu faço, eu ajo, porque a ação vai eliminar o medo, a gratidão vai eliminar o medo, o desejo de conquistar o que eu de fato quero vai eliminar o medo. É o que o Napoleon Hill falava, um desejo ardente, um grande desejo, um desejo que quase que me consome. A gente vai falar sobre, e aí, Miguel, o que é que eu faço para aumentar esse desejo? Eu vou compartilhar com você o que a gente faz para aumentar esse desejo nos próximos encontros, especialmente lá no nosso encontro dia 18 e 19, tá certo? A gente vai falar muito sobre isso. Como aumentar o meu desejo. Você já deve ter visto pessoas que... Eu, pelo menos, conheço várias pessoas que não tinham tanta técnica, que não tinham tanto conhecimento, tanto estudo, e que mesmo assim, pelo simples fato de possuir um desejo ardente, conseguiu encontrar um caminho e conseguiu fazer acontecer, e conseguiu realizar o que tanto desejava, o que tanto queria, o que tanto buscava. Portanto, alimente esse desejo dentro de você. Maravilha. Segundo passo, foco na sua visão, foco no que é interessante, foco no que é bom, foco no que vai te promover boas ações. Eu sempre faço a pergunta: o que é que você pode fazer para se divertir no caminho? O que é que você pode fazer para tornar o seu caminho mais prazeroso? Porque se lembre, o objetivo do objetivo, já pensou sobre isso? Qual é o objetivo do objetivo? O objetivo do objetivo é fazer com que você se torne uma pessoa maior, fazer com que você se torne uma pessoa que viveu mais coisas, que teve mais experiências, fazer com que você se torne a pessoa que é necessário ser para viver aquele objetivo. Então, se você quer emagrecer, por exemplo, se você quer eliminar alguns quilos, que pessoa você precisa ser para eliminar aqueles quilos extras? Você precisa eventualmente ser alguém mais disciplinado, precisa ser alguém que gosta de comer coisas de qualidade, você precisa ser alguém que gosta de praticar esporte. Ah, Miguel, mas eu não gosto. Comece a fazer, comece a pesquisar, haja, se comprometa com a sua decisão, foque no prazer que aquilo vai trazer para você. Eu lembro que uma vez eu recebi um cliente de coach e no atendimento individual ele estava em uma crise muito forte com a mulher, mas muito forte mesmo. Ele estava usando o coach como última ferramenta antes da separação. Ele estava prestes a se separar. E em uma das sessões eu olhei para ele e perguntei o seguinte: o que de bom existe na sua mulher? E ele começou a falar. E logo depois que ele falava duas ou três coisas de boa que ele admirava na mulher, ele fazia um pause e começava a falar das coisas menos boas, das coisas ruins. Eu falava: opa, peraí, eu te perguntei sobre as coisas boas. Por favor, liste as coisas boas na sua mulher. E ele continuou a listar. Eu pedi para que durante aquela semana, entre um encontro e outro, eu pedi para que ele simplesmente fizesse o seguinte exercício:
que ele, toda vez que encontrasse a mulher, quando chegasse do trabalho, quando acordasse de manhã, bater o olho na mulher, pensar em duas outras coisas boas dela, duas outras coisas boas que ele admira, duas ou três partes do corpo que ele acha bonita nela, duas ou três ações que ele valoriza nela. E no final do dia, ele ia mandar para mim pro WhatsApp a lista de coisas que ele admirava nela, a lista de coisas que ele apreciou na mulher dele ao longo daquele dia. E ele fez isso durante a semana. Quando concluiu a semana, quando passou a semana que a gente se encontrou pessoalmente mais uma vez para fazer a sessão, ele olhou para mim e falou assim: Miguel, eu não sabia que tinha uma mulher tão maravilhosa, tão encantadora, tão fascinante ao meu lado. Eu não estava me focando nisso há muito tempo. Percebe como o foco tem um poder maravilhoso? Claro que a gente fez mais algumas intervenções, a gente fez algumas atividades de coaching, mais algumas atividades de PNL, para que ele recuperasse aquela chama. Recentemente recebi desse casal uma mensagem falando que a filhinha dele já nasceu, e fiquei muito feliz, muito satisfeito com isso. Foi uma recompensa muito boa, foi muito prazeroso ter esse feedback. E tudo isso aconteceu porque, em determinado momento, o marido começou a olhar para as qualidades da mulher. Ele começou a focar no que ia trazer prazer, no que ia trazer satisfação para ele. Tudo de bom que a gente foca, expande. Na verdade, tudo que a gente foca, expande. E a gente pode escolher se a gente vai focar no que é bom ou se a gente vai focar no que é menos bom. E claro, você decide hoje focar no que é bom, focar no que vai te trazer coisas boas, focar no que vai te trazer coisas positivas. O terceiro passo, decidir se comprometer com aquilo que você está decidindo. E o quarto passo é você resolver mudar. Você resolver mudar. Mudar é dizer, caramba, essa pessoa é diferente para realizar o que eu quero, para conquistar o que eu quero. Esse é um passo, resolver mudar, que vai um pouco além da decisão. É como se fosse a consolidação, a sedimentação da decisão. Funciona mais ou menos assim. Imagina alguém que quer eliminar os piinhos, tá? Essa pessoa tá lá, ela decidiu mudar, ela começa a fazer atividade física, começa a mexer na alimentação, só que ela ainda não resolveu mudar, porque ela faz aquilo tudo com um desprazer. Ela faz tudo aquilo de uma maneira forçada, ela faz tudo aquilo de uma maneira que não lhe traz satisfação, que não lhe traz alegria. Você já deve ter visto alguém indo para academia, indo correr, indo caminhar, resmungando, né? O que acontece? No momento que ela resolve mudar, ela incorpora essa decisão à sua identidade. Ela traz aquilo para ela. Ela diz, olha, isso agora faz parte de mim. Antes eu não gostava de correr, mas agora eu gosto. Antes o meu foco era no suor, no cansaço, o meu foco era em uma atividade que aparentemente é monótona. Hoje o meu foco é no prazer da corrida, hoje o meu foco é o prazer do que eu penso, hoje o meu foco é durante a corrida, o prazer no que eu penso durante a corrida. Hoje o meu foco é o prazer que eu tenho em ter um contato maior com a natureza enquanto eu estou praticando a minha corrida. O prazer que eu tenho é sentir aquela descarga de hormônios maravilhosa depois da minha corrida. Isso é trazer para a sua identidade. Isso é resolver mudar. Isso é levar a sua decisão adiante. Isso é fazer com que isso se perdure, é fazer com que essa decisão seja concreta. Sempre que eu falo sobre esse quarto passo, eu gosto de trazer um caso que eu acho muito interessante, uma visão da PNL que eu acho muito interessante, que diz assim: toda vez que a gente conhece alguma coisa nova, eu vou falar sobre isso depois com um pouco mais de profundidade, tá? Que esse é um assunto muito interessante, a gente merece falar sobre esse assunto durante 1 hora, mas agora eu vou pincelar esse assunto para que você entenda melhor o que eu falo de resolver mudar. Toda vez que a gente conhece alguma coisa nova, a gente passa por uma fase, que é a fase da excitação, que é a fase que eu digo, caramba, que negócio fantástico, que negócio maravilhoso, que negócio extraordinário, que negócio incrível. Foi assim que quando você conheceu a Contém?
Acontece isso com muitas pessoas quando você apresenta com tempo para essas pessoas, elas ficam realmente entusiasmadas, vibram, gritam, caramba, como eu não conhecia isso antes, que coisa fantástica, que coisa extraordinária, que maravilha é aquela festa, aquela noite sem dormir, os dias seguintes falando isso para todo mundo, enfim, todo aquele entusiasmo, toda aquela paixão. E essa fase é a primeira fase que a gente chama de excitamento. Segunda fase é a fase que a gente chama de desilusão. A pessoa vai, conversa com alguém, aquele alguém desanima ela, aquele outro alguém diz um não para ela, a outra pessoa diz que não é tão fácil assim, e começa a ter uma negativa daqui, uma negativa dali, e de repente ela tem alguma dificuldade para estar presente nos eventos presenciais, e começa a vir um obstáculo ou outro, e ela entra na fase da desilusão, na fase onde é muito fácil da pessoa desistir. Então a pessoa fica desiludida com aquilo, é aquele, opa, não é bem assim que eu esperava que fosse. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, né? Até num relacionamento amoroso acontece dessa maneira. Conhece a cara metade, outra pessoa, naquele primeiro momento, é a fase da paixão, aquela fase do deslumbre, e aí depois vem aquela fase da decepção. Ah, não é bem assim, ele tem um defeito, a menina deixa o cabelo, não raspa direito lá, axila, enfim. Sempre tem uma coisa ou outra que provoca um desagrado, que provoca um desconforto. Depois, a gente entra na terceira fase, que é a fase que a gente chama de avanço, que é a fase onde a gente começa a ter algum resultado, que a gente começa a se ambientar mais com a pessoa, que a gente começa a entender melhor como ela funciona, que a gente começa a focar no que ela tem de bom. Dentro do nosso negócio é a fase que a gente começa a ter o primeiro resultado, que a gente começa a entender melhor do processo, como ele funciona. As primeiras pessoas que a gente convidou começam a ter resultado, a gente começa a construir uma pequena rede, é o que a gente chama de avanço, tá certo? Essa fase do avanço ainda há chance de desistência, menos do que na fase da desilusão, mas ainda há chance de desistência. E eu, como líder, preciso fazer o quê? Preciso observar aquilo com muito carinho, com muita atenção no meu liderado, para que eu consiga acompanhar ele bem nas 4 fases. Na fase do excitamento, nas 2 fases críticas, que é a fase da desilusão e a fase do avanço, até que eu tenha a última fase, que é a fase da incorporação à identidade, onde aquela atividade que eu faço se confunde comigo. Eu estou no relacionamento e eu sou casado e as pessoas não conseguem mais enxergar, e graças a Deus nem eu consigo mais me enxergar sem Natália, que é minha esposa. Então eu e ela fazemos parte de uma coisa só, porque ela faz parte agora da minha identidade e eu faço parte da identidade dela. E no negócio, como é que isso funciona? Você conhece, ou já pelo menos ouviu falar do nosso triplo Edinaldo Bispo. E o que acontece? Já faz parte da identidade dele, um multinível. Ele mesmo fala, eu não sei fazer outra coisa que não seja multinível. Ele passou pela fase da desilusão, passou pela fase do avanço e agora está na fase de incorporação da identidade. Isso agora faz parte dele. Por quê? Porque ele resolveu mudar, porque ele tomou essa decisão lá atrás, porque ele deu foco no que era positivo. Isso veio por quê? Porque ele agiu mesmo diante de incertezas. E é nessa fase, nessa etapa, onde a coisa começa a fazer parte da sua identidade. Coach PNL. Coach PNL faz parte da minha identidade. Eu não consigo mais me ver, mais me enxergar sem isso. As pessoas ao meu redor não me percebem apenas como Miguel, mas me percebem como Miguel, o coach. Miguel, o profissional, o especialista em PNL, em programação neurolinguística. Então, é nessa fase que existe a incorporação da identidade que os resultados massivos começam a acontecer, que a gente começa a desfrutar daquelas ações que a gente tomou lá atrás, na fase do excitamento, no momento que a gente passou pela desilusão, mas mesmo assim não desistiu, de todos os aprendizados, de todas as dificuldades que a gente teve na fase do avanço. Por isso é importante se manter firme, por isso é importante resolver mudar, para que você consiga de fato chegar onde você quer, para que você consiga de fato conquistar aquilo que você busca. Mas fique tranquilo, a gente vai falar mais sobre essas 4 fases, sobre essas 4 etapas, que são etapas fundamentais, são etapas importantíssimas
para que a gente consiga compreender, porque se um líder não entende muito bem essas fases, essas etapas, ele não consegue liderar com qualidade, ele não consegue conduzir com qualidade os seus liderados, as pessoas que estão entrando no seu time, as pessoas que estão entrando na sua rede, e por isso é fundamental que você domine essas 4 etapas, e é fundamental que você saiba quais são as 9 modalidades de desistência. Existem 9 maneiras diferentes das pessoas desistirem. E quando você está ambientado com isso, quando você percebe isso, você vai identificar no seu liderado se o momento que ele eventualmente tomar alguma decisão de desistência, e vai conseguir conduzir ele, vai conseguir direcionar ele para um outro caminho, para o caminho da perseverança, para o caminho da continuação, da continuidade. E por fim, a 5ª chave, o 5º passo é: seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa generosa. Generosidade é algo fundamental no nosso processo. Quanto mais você é generoso, mais a sua vida ganha significado. Quanto mais você se envolve em filantropia, em contribuir, em agregar valor à vida de outras pessoas, mais a sua vida se torna gratificante, mais feliz você é, mais realizado você se sente. Diga-se de passagem, eu quero recomendar para você um documentário chamado Happy. Ele está disponível no Netflix, tá bom? Quem tiver a oportunidade de assistir, por favor, assista aquele documentário 1, 2, 3, 4 vezes. Ele mostra o que as pessoas felizes fazem. Ele mostra o que as pessoas que de fato se sentem bem estão fazendo para se sentirem bem. Quais são as coisas em comum que as pessoas felizes estão vivendo. E uma das coisas mais fortes é: seja generoso. Se lembre que o segredo da vida é doar. A vida cuida de quem cuida da vida. Se você quer prosperar, você tem que se lembrar que a vida não é sobre você. A vida é sobre nós. A vida é sobre nós. Precisamos alimentar esse senso de contribuição, esse senso de somar. E isso vem através da generosidade. Você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que compartilha, você é uma pessoa que quer bem as outras que estão ao seu redor. Quanto mais você praticar isso: Miguel, eu não sou, Miguel, eu não me vejo assim, Miguel, essa não é minha história. Comece a praticar, se envolva. Eu lembro da primeira noite que eu saí para entregar sopa em um grupo da igreja que eu congregava lá na Bahia, para entregar sopa para moradores de rua. Aquela noite teve um impacto, um significado na minha vida extremamente grande, muito, muito, muito forte. Então, pratique ações de generosidade, pratique ações de ajudar o outro, pratique ações de partilhar, de compartilhar coisas boas que você tem, seja informação, seja um conteúdo. Convide as pessoas para que elas possam estar fazendo isso. Organize ações desse tipo junto com o seu time, junto com a sua equipe. E eu garanto para você que quanto mais generoso você for, mais próspero você será. Quanto mais generoso você for, mais feliz você será, porque a vida cuida de quem cuida da vida.